Bem-vindo ao Análise de Obras, um podcast para desenvolver o seu senso crítico. Desta vez, o tema é Sociedades Opressivas. Aprenda a refletir sobre a cultura e sobre si mesmo, através de filmes e séries de TV. E tudo isso com muita diversão. Vamos começar? E hoje nós iremos falar sobre Hunger Games, Jogos Vorazes de 2012, dirigido por Gary Ross. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E vamos lá então, Francisco. O que você achou do Hunger Games? Então, interessante isso, porque o Hunger Games, claro que eu já tinha ouvido falar sobre o filme, mas eu nunca tinha ido ver o filme. Fiquei, 11 anos com o pé atrás com esse filme, e você falou, eu falei, tá bom, né, vamos então, né, vamos assistir para ver como é que é. Eu gostei, eu achei um filme inteligente, eu achei que ele traz questões, assim, uma alegoria muito legal, né, sobre a opressão, a banalização da violência, a alienação. Por mais que a trama, eu acho que tem alguns problemas aqui e ali, né? Mas, no geral, assim, eu achei que foi uma boa alegoria, né? Uma coisa que acontece na nossa sociedade. Então, assim, a gente tá vendo um programa onde o cara vai ser massacrado logo em seguida, mas a gente assiste a risada porque parece que tem um problema de empatia, né, com aquele que tá ali. Então você torce e tal, mas ao mesmo tempo tudo aquilo é meio distante, e aquilo é um evento como uma Olimpíada, acontece de tempos e tempos. A colheita, que é um modo também de lembrar, né, sobre o que aconteceu, do centro colocar poder sobre as outras províncias. Então eu achei que foi um filme bem interessante, eu achei que dá para tirar muita coisa. Uma das coisas que eu acho poderosas desse filme é a ideia de um centro poderoso, tirânico, versus 12. Ele colocou 12 subdistritos subservientes e mantido no cabresto com essa história do próprio Hunger Games. O Hunger Games sendo uma simbologia, sendo esse jogo olímpico que acontece uma vez por ano, para lembrar todo mundo que, olha, quem manda nesse negócio aqui somos nós, a capital, e nós somos os bonzinhos, nós oferecemos a paz e a harmonia pelo controle e tudo mais, e vocês têm de ficar quietinhos aí, fornecendo matéria-prima e recursos para nós, capital. E eu acho que isso é uma história antiga da humanidade, né? Tanto é que a gente vivia com as grandes potências, quando a gente estuda lá a Inglaterra, nos velhos tempos, Estados Unidos hoje, e o resto do mundo sendo subserviente, fornecendo subsídio. A própria história do Brasil é assim, né? Portugal sendo a capital e nós sendo a colônia. Você acha que isso acontece hoje? E que países que seriam as capitais do mundo hoje? E quem seriam os dominados? Então, acho que hoje isso tudo acontece com um grande véu de hipocrisia, né? Como se o capitalismo fosse um regime super cool, que ele te dá oportunidade de crescimento, entendeu? Mas, na verdade, a gente sabe que os países que estão no centro, ou mesmo as regiões, pensando já no microcosmos, como cidades, estados, né? Eles sempre vão ganhar nesse jogo. A nível mundial, claro, a gente chega em Estados Unidos e Europa Ocidental, como os grandes expoentes, França, Alemanha, Inglaterra, principalmente esses três. No Oriente a gente teria a China também, mas já uma potência já entra um pouco em conflito, né? Já não seria assim o clubinho fechado, né? O clubinho fechado acho que seria mais Estados Unidos e Europa, né? Mas a China já entra como um contraponto, né? Em parte a guerra da Ucrânia, acho que é isso, a Rússia tentando retomar um lugar de protagonismo no mundo, né? Falando, olha, peraí, né? Vocês não vão chegar perto da área que eu domino. Eu vou continuar mandando na Ucrânia, porque eu mando na Ucrânia a vida inteira e vai continuar assim. Hoje a gente também pode pensar, como eu falei, nesse microcosmos, como, por exemplo, regiões onde tem uma grande elite, né? Até cidades mesmo, tem famílias milionárias, mas a população geral vive numa miséria horrível, né? O Brasil tem muito isso. Uma família de políticos lá no interior de não sei onde, que os caras andam de lancha, sei lá, o pessoal da região vive de aposentadoria, Bolsa Família, se não morre de fome, sabe assim? Então eu acho que talvez essa seja a essência das relações sociais humanas. Um sempre governa, eu não estou falando que isso é bom, eu estou falando como é, estou tentando descrever aqui. Um governa e os outros são governados e tem que suprir esse, senão vão arcar com as consequências, o mais forte. Eu perguntei para a inteligência artificial o que ela diria que os Estados Unidos seria, então, um equivalente ao Capitol, né? A capital do Hunger Games. E ela respondeu para mim que não, que hoje em dia os países vivem sobre uma democracia e que existem países diferentes com suas próprias democracias, então que fazer uma inferência desse calibre não seria justo. Eu fiquei meio desapontado, porque eu gostaria realmente, acho que, de ver
mundo talvez desequilibrado dessa forma, sabe? Sendo equivalente a essa ficção, os grandes detentores do poder versus um monte de gente subjugada, tendo que realmente ficar sendo subserviente e oferecendo matéria-prima só, e sendo alienada, né? Porque essas grandes populações pobres são alienadas no mundo. Então tem uma equivalência aí, mas ao mesmo tempo o que a inteligência artificial me respondeu é muito coerente. Hoje, cada um tem sua autonomia, cada um tem suas escolhas, e se eles ficaram pobres nesse jogo de poder, é meio que azar deles. Ninguém é responsável, por exemplo, quem acabou ficando rico na história, que nem a gente acabou de falar dos Estados Unidos, a Europa Ocidental, eles não têm que necessariamente ser responsáveis pelos pobres e ficar mandando condições e subsídios quando esses próprios outros países têm seus próprios governos e têm suas próprias escolhas. Então você pode cair, inclusive, numa armadilha de ficar mandando dinheiro e condições, etc e tal, e o outro simplesmente, através de sua política corrupta, acabando com os recursos e com os dinheiros e tudo mais. Então não adianta querer ficar que o rico mantendo o pobre. O que você acha dessa forma de raciocínio que eu estou conduzindo? Eu acho que o problema do ChatGPT é que ele foi programado para não ser crítico. Ele sempre vai idealizar a democracia e falar que todos nós temos a nossa liberdade e tal. É claro que eu não acho que a história acontece de um modo caótico e necessariamente eles são responsáveis pelo resto do mundo, eles têm que ficar ajudando todo mundo e tudo mais. Porque aí você vai fazer pessoas de hoje pagar por coisas que foram feitas por antepassados e essa equivalência, essa culpa histórica, eu torço um pouco o nariz para ela. Mas, por outro lado, também é inegável que eles só chegaram lá porque eles colonizaram, que eles dominaram, que eles mataram muita gente. Quer dizer, a Europa dominou a África por quê? A Europa lucrava com o mercado escravocrata por quê? E quando parou de dar lucro, parou a escravidão. O Brasil se beneficiou da escravidão, as elites brasileiras. As elites. Os Estados Unidos invadiu a área do México e tomou para ele. Virou um país transcontinental. É claro que falar da culpa histórica, agora eles têm uma dívida, eles têm que passar o resto da vida tentando fazer essa equivalência, eu acho equivocado. Porque, por outro lado, também, eu acho que isso nunca vai acontecer, essa equivalência. Porque os recursos no mundo eles são finitos. Embora o capitalismo produza riqueza, ele nunca vai produzir o suficiente para suprir o planeta inteiro. Eu acho que é uma condição assim que, estamos numa democracia, eles são livres para fazer o que bem entender, mas ao mesmo tempo é um jogo que já deixa muito claro até onde você vai. Entendeu? Até onde você vai, até onde você pode ir. As pessoas falam assim, não, mas o Japão, em tantos anos, claro, os Estados Unidos investiu muito no Japão, depois de ter jogado 2 bombas nucleares lá. A Europa só está o quê? Porque os Estados Unidos investiu dinheiro na Europa, depois a Europa se destruiu na Segunda Guerra Mundial. Então assim, sabe, é um jogo de azar. Você joga com as cartas sabendo até onde você vai ganhar. Só que o problema é que o outro lado tem uma mão sempre mais poderosa que a sua. Não, porque realmente, voltando aos Jogos Vorazes, ali mostra uma sociedade opressiva mesmo, né? A capital tinha interesse pensado, escolhido, de manter esses jogos para manter a lembrança, né, para as pessoas e criar, e é interessante também o uso da mídia. A gente já conversou disso quando a gente falou dos episódios lá do Black Mirror. 15 milhões de metros, onde a televisão faz um espetáculo para obnubilar realmente a consciência das pessoas, sabe? Para deixar as pessoas meio dopadas. Então, nesse Hunger Games é interessante a ficção criada que eles vendem o peixe de tal forma, é imposto para cada um dos subdistritos oferecer um menino de 12 a 18 anos e uma menina de 12 a 18 anos para defender a honra do distrito. E fazendo isso, é certo, é bonito, é bacana. É um trabalho midiático, é um trabalho de marketing. Você repete isso ao longo das décadas e aí as pessoas vão, né? E aí, nesses subdistritos, eles são oprimidos mesmo porque eles não têm provavelmente uma boa educação e todo o tempo deles é orientado para o trabalho. Então você não pensa em nada, você não tem processo de reflexão. Inclusive, no nosso canal aqui, um dos objetivos é criar o senso crítico nas pessoas. Então, para fazer o senso crítico, você precisa debater as ideias e você tem que ter tempo de fruição. Agora, numa sociedade como a do Panem, eles têm que trabalhar o dia inteiro e tá sempre preocupado com dinheiro e tá sempre nessa lida diária e a pessoa não tem escapatória. Só que isso é uma ficção, mas é uma ficção que em alguma medida reflete a vida, né? Quantas pessoas aqui no Brasil não ficam trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, volta para casa sem reflexão nenhuma e tem que tocar o barco desse jeito? Você acha que o Big Brother é uma boa
metáfora, um paralelo com Hunger Games? Tem uma inteligência, talvez, dentro da sociedade já estabelecida, que é de deixar a cultura rasa e as pessoas brincando de Big Brother o tempo todo, né? A própria mídia, que deveria ser uma instigadora crítica, ela, na verdade, ela aparece com algum problema pastelão ou algum problema e repete, 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 repete. Não existe uma repetição ou um empenho continuado de desenvolver o aspecto crítico no cidadão. Existe uma vontade de repetir pastelão ou de alguma coisa muito aviltante que chama a atenção de todo mundo. E a análise crítica acaba ficando rasa. E aí isso daí serve para quê? Para manter esse sistema desse jeito? A gente, todo mundo dopado? Você tem essa sensação de todo mundo dopado, não? É porque assim, os Jogos Vorazes, né, tem um momento que o diretor da televisão é um personagem meio idiota, diga-se de passagem. Ele nunca lidou com uma personagem tão excepcional ao ponto de ele não saber o que fazer, né? Aí ele vai encontrar com o chefão lá, com o presidente, né? E aí ele meio que fala assim, que o controle dele sobre os povos, sobre os outros distritos, é pela esperança. Então é assim que ele controla, mas a esperança é uma coisa meio complicada. Nem quando a mulher faz o gesto lá de fortalecer, de força, de união, né, que eles fazem assim, eles não aplaudem, né, eles fazem esse gesto, tem uma rebelião logo em seguida no distrito da amiga dela que morreu. E aí o presidente fala para o diretor de televisão, né, para o empresário, ele fala, olha, cuidado com a esperança. Ela é forte para a gente controlar eles, por isso tem um vencedor, por isso tem toda uma catarse, por isso a gente exalta um deles, um distrito, por isso a gente cria essa possibilidade, mas ao mesmo tempo a gente deixa bem claro que só vai acontecer ali, né? Então é uma esperança dá e tira. E eu acho que, de certa maneira, é isso que acontece hoje em dia com o Big Brother, ou mesmo a gente pode pensar no jogo das subcelebridades, de Instagram, entendeu? Que a todo momento tem essa expectativa de uma esperança de estar no centro das atenções, virar uma notícia, ser comentado, ser tweetado, ser compartilhado, ser curtido. É essa esperança que faz com que o cara continue no jogo e não saia dele. Então, talvez o filme tenha apontado alguma coisa realmente verdadeiramente interessante. É um alento, na verdade, ter esperança. Agora, o que faz na nossa sociedade aqui no Brasil as pessoas acordarem, trabalharem 8, 10, 12, 14 horas por dia e no outro dia fazer o seguinte? É a esperança? É a família? Porque outra coisa também que... Eu passei pela sabatina hoje do chat, da inteligência artificial. E na sabatina eu achei interessante uma das perguntas que ele me fez. Ele fez uma pergunta sobre a família, que é uma relação dos afetos, né? A menina mesmo, ela entra lá no Hunger Games porque ela vai se voluntariar para substituir a irmã. E aí, então, os dois contrapesos que eu vejo, então, que o filme diz e talvez aponta coisas da vida mesmo real, é a família, os elos afetivos que a gente constrói com a família e com os amigos. Por isso que a gente acorda de manhã e vai trabalhar e vai à luta e vai tentar fazer qualquer coisa, uma profissão melhor, mais dinheiro, mais tudo mais. Ou, então, é a família ou é a esperança. É esse que é o grande motor, então, do ser humano, mediante a vida como ela é. Mas além da esperança com relação ao outro, com relação ao próprio distrito, com relação a achar que o distrito vai ser vencedor, a partida de futebol, a gente torcer para aqueles caras que a gente nunca viu na nossa frente, que a gente nem conhece direito, para eles fazerem gol e por isso nossa nação seria melhor em alguma coisa, né, do que as outras, e conseguir colocar uma bola dentro de uma rede, né, realmente uma coisa muito louvável. Né? Tem também um entretenimento, talvez seja o nível mais baixo. Quer dizer, não é só a esperança de alguma coisa melhor, mas é no sentido de esquecer. Alienação pura, sim. Quando o amigo dela vira pra ela, aquele que caça junto com ela, né? Logo no começo do filme ele fala, e se todo mundo parasse de assistir? Ela fala, não tem como. Eu falo, não, tô falando sério, se todo mundo parasse. E ela repete, não tem como. Quer dizer assim, ele pensa, se a gente parar de assistir, a gente pode quebrar uma força do governo. Agora, ela pensa, mas é impossível a gente parar de assistir, porque está no humano. Assim como a esperança, tem um entretenimento. A ideia de você entrar nessa experiência catártica, desse sacrifício, dessa violência, de você viver toda aquela emoção no conforto da sua poltrona. Emoção essa que não tem no seu dia a dia. Você se aliena da sua realidade no espetáculo. Então talvez essa seja outra grande mensagem do filme. Quer dizer, e se todo mundo parar de assistir? Não é isso? Não é um programa de televisão? Não é televisionado? Não é um pão e circo? Não é esse o grande evento catártico que vai unir tudo? E se a gente compesse com isso? E se a gente desse menos audiência? Não, eu tô tentando encontrar um paralelo com a vida da gente, porque na vida da gente o que motiva
uma pessoa. Ultimamente eu tenho andado pela rua, eu moro aqui perto da Avenida Paulista, então aqui tem muito movimento, tem muita gente. E aí andei vendo umas cenas do Japão, de Tóquio, lá tem mais gente ainda. E aí que aquelas pessoas acordam de manhã, vão trabalhar e volta, e aqueles trabalhos massificados, trabalha 14, 16 horas por dia, as histórias do Japão são todas assim, né? E aqui no Brasil também não é muito diferente. Eu vejo pessoal que trabalha aqui também, numa padaria aqui perto de casa, eles acordam cedo, vêm trabalhar aqui, ficam o dia inteiro na padaria, no outro dia tá aqui de novo, no outro dia tá aqui de novo, no outro dia tá aqui de novo. Então, eu, afortunadamente, por não viver de uma forma tão massificada, quando eu olho para a vida deles, eu vejo, nossa, esse pessoal é alentado pelo quê? É alentado por um jogo de futebol? É alentado por um programa político que faz uma disputa, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro e fica todo mundo enlouquecido em torno disso? É o suficiente para suprir? Ou é a família? A pessoa acorda cedo e fica o dia inteiro pensando, bom, eu tô fazendo isso por causa dos meus filhos, por causa da minha esposa, da minha sogra. É tudo em prol de tentar satisfazer as pessoas que estão no entorno. É uma esperança que amanhã vai dar uma sorte grande, eu vou ganhar na loteria, né? Então você passa nas loterias aqui também, elas estão lotadas, tem uma fila que sai metros e metros fora de dentro da loteria. É uma esperança. Não, e também a urgência material, né? De comer, de pagar o aluguel. A fome. A fome, a necessidade de uma roupa melhor, a necessidade, sabe, uma casa nova, pagar o aluguel, reformar alguma coisa, sabe? A ideia de que se você parar, você pode pagar uma consequência muito grande. Não pode parar. Se você parar, você morre de fome. Se você parar, você ficar sem casa. Se você parar, você ficar sem roupa. Quer dizer, você vive no limiar da pobreza extrema. Se você faz tudo isso, você consegue ser pobre. Com dignidade, mas pobre, infelizmente. Agora, se você parar, aí você cai na miséria absoluta. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Não, é interessante, porque você trouxe, acho que talvez mais um elemento aí, o elemento do medo da fome, né? O medo do apocalipse. Tenho lidado com algumas pessoas que têm dinheiro, que têm casa e que têm o dinheiro guardado no banco e não está trabalhando atualmente no mercado como tal. Mas o dinheiro que tem, que está acumulado, que não é pouco, a pessoa está gastando pouco a pouco, mas você vê que a pessoa diariamente sofre com medo de não ter. O medo de não ter, para quem tem e para quem não tem muito mais, ele é o outro vetor nessa história aí. Ele é outro vetor. Então as pessoas vivem, o que é isso? Demonizadas, elas vivem enlouquecidas diariamente com medo da falta, o medo que eu não vou ter, o medo que eu vou sofrer, eu não quero sofrer eu por mim mesmo, eu não quero sofrer, os próximos a mim não podem sofrer. E então, por conta do medo do sofrimento, é mais uma camada, é mais um vetor de porque eu acordo de manhã e eu vou fazer alguma coisa. É ruim, né? Porque parece que tudo que a gente está elencando assim, parece que não é eu tô indo para frente por algo melhor, eu tô indo para frente por alguma coisa verdadeira. Parece que eu tô indo para frente, ou é o medo da fome, ou é ter que aparentar para os outros, ou é uma esperança vazia, porque também ela não é clara, ou é porque eu tenho afeto por pessoas. Mas é que assim, mas eu acho interessante porque aqui a gente está falando de um lado, não é um sistema que a pessoa tem escolha de fazer, compelida a fazer. Se ela não fizer, ela vai passar por consequências drásticas. Enquanto que geralmente a ideologia desse sistema, da capital que domina, é uma ideologia de que não. O cara que você vê, o motoboy, ele é um empreendedor. Sabia, Henrique? Ele é um empreendedor. Ele é um cara que está ganhando o dinheiro dele, ele está trabalhando, o trabalho dignifica o homem, o trabalho liberta, não é mesmo? Que os nazistas falavam, né? Escreveram no portão de Auschwitz, né? O trabalho é super legal. Na verdade, é tão legal que, por exemplo, eu já peguei alguns Ubers e eles falando para mim que daqui 10 anos eles não vão mais precisar trabalhar na vida deles, porque eles fazem corrida de Uber e eles guardam dinheiro e investem na bolsa. E daqui 10 anos eles vão ter dinheiro suficiente para não trabalhar mais, porque o Uber deve pagar muito bem. Eu acho que esse discurso sendo repetido, assim, eu vou te convencer que realmente não é que você é um pobre e tal, não, você é um empreendedor, é um lutador, esse mundo foi construído por pessoas como você, sabe assim, Deus ajuda aquele que trabalha, entendeu? Deus gosta de trabalhador, cedo madruga Deus ajuda, né? Eu acho que esse discurso que vai falar que na verdade a sociedade funciona em harmonia, que o mercado torna as pessoas melhores, é um discurso ideológico, sem dúvida alguma ideológico. É curioso porque eu tenho uma sensação dentro de mim que as pessoas deveriam trabalhar ou fazer as coisas motivado por outras coisas. Então eu preciso fazer uma investigação
dentro de mim, que talvez eu tenha uma visão muito romântica também. Uma visão de que as pessoas deveriam trabalhar porque elas querem se desenvolver, elas por elas. Não é pelo trabalho, não é pelo medo, não é por causa dos afetos dos próximos que ela tá acordando cedo e tá fazendo e acontecendo. Eu parto desse pressuposto que eu sou uma pessoa que eu não tô fazendo esses vídeos, por exemplo, aqui com você, porque eu tô com medo, porque eu tô oprimido. Eu tô fazendo isso a partir de um lugar de promoção de mim e promoção do outro, né? Os meus fazeres diários, eles estão motivados pela minha evolução da minha consciência, alguma coisa assim. O que você acha? Que eu tô viajando na maionese? Não, acho que deveria ser assim, mas você sempre trabalhou com o que você gostava? Eu acho que em grande medida sim. E eu faço as coisas que me são impostas ou que eu preciso realmente do dinheiro, das coisas assim, de uma forma meio desgostosa, né? Parece que eu teria que ficar o tempo todo nesse lugar de estou fazendo pelo bem, do meu desenvolvimento. Eu não estou fazendo isso daqui nem para agradar ninguém, nem para tapar buraco. E assim deveriam ser as pessoas. Elas deveriam acordar de manhã e se sentir motivadas por si. Você sente isso? Não, eu sinto que eu faço o que eu quero, né? Inclusive, o meu medo é chegar a uma condição que eu não possa mais fazer aquilo que eu quero. É a urgência ter que demandar que eu mude já. Esse é o meu medo. Eu faço aquilo que eu gosto, é uma coisa que me faz feliz, que me agrada, que eu acho que é importante, né? Mas o meu medo é chegar na urgência e ter que atender a ela. Antes mesmo da gravação, você falou assim, antigamente, porque você está fazendo agora teu doutorado, você fica muito tempo em casa, estudando, etc e tal. Então, pós isso, você tem a ideia de que você vai arrumar um emprego estável, que vai te dar garantias e que vai te dar alguma estabilidade e paz de espírito. Que você já estava preocupado com isso, mas agora que você casou, você está mais preocupado com isso. Então, a preocupação vem da onde? Vem da satisfação que você tem de dar, talvez, à sua esposa, à família da sua esposa, à sua família. Então, é um monte de gente para dar conta. É interessante isso, né? Porque tem um momento que, no filme, que a protagonista encontra aquele cara que vem com o distrito com ela, né? E aí o cara vira e fala assim: eu queria fazer de um jeito que eu desse a entender a eles que eu quero acabar da minha maneira e não da maneira deles. Que eu quero ter um fim que eu decida sobre ele. Porque ele tem certeza que ele vai morrer, né? Mas ele pensa algum modo de subverter essa lógica. E ela fala: olha, eu acho legal isso tudo, mas eu tenho minha irmã. Eu não posso pensar nisso. Eu tenho que voltar vitoriosa para casa porque eu tenho minha irmã. Então eu achei interessante isso. Porque um dos temas que eu estava vendo nessa cena que me veio à cabeça é que um dos maiores pecados na religião, qualquer religião, é o suicídio. Porque o suicídio é você confrontar Deus diretamente. Deus manda em tudo. Deus te deu a vida. Mas se você suicida, você tira a sua vida. Então, não é na hora de Deus, é na sua hora. Então, é uma imposição do indivíduo sobre Deus. No sentido de que eu vou escolher dar fim à minha vida quando eu quiser. E interessante que no filme eles tomam essa decisão no final. Então a gente vai se matar, os dois. Não vai ter final feliz. Eles impõem a vontade. E aí, né, o diretor da televisão acaba morrendo, o presidente assume. Né? No final parece que é isso. Ele vendo lá no telão os dois, ele vai pensar em alguma coisa para dar um contragolpe. E aí tem a consequência. Mas interessante que tem essa ideia assim, então eu vou romper. Como que eu rompo? E aí tem que ser uma coisa assim, mais dura mesmo, como o suicídio. Alguns rompem pelo crime, alguns rompem pela violência. Então há também um rompimento aí diante desse mal-estar que você estava falando. Não, porque agora me veio a história do clube da luta, né? É o mal-estar, e aí a pessoa faz escolhas. Talvez ela consegue romper, colocar os termos dela em oposição à grande massificação das coisas, corrompendo, que é o que você falou. O suicídio, sem dúvida, seria uma corrupção. Não é bom nem para suposto Deus e não é bom para a sociedade, que precisa de você lá de pelego. Né? E não é bom para sua família, não é bom para ninguém, porque você tem que ficar num termo, nesse contrato social que você assinou sem saber, e você tem que ficar nele. Você acha que foi isso que aconteceu dia 8 de janeiro em Brasília? Não sei, eu não acompanho a política. Então eu não sei. Quando aqueles caras entraram lá e quebraram tudo, a invasão. Então, esse daí eu acho que é um pouco do Hunger Games, né? Quebra tudo, isso daí é útil pro próprio sistema. O sistema diz não. Peraí, não é assim não. Quem manda aqui somos nós. Você acabou de me dar o álibi, né? Você acabou de me dar alguma coisa para poder te dar porrada. Eu acho que é essa coisa do eu não aguento mais, então agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Eu vou entrar lá, eu vou quebrar o quadro, eu vou quebrar o relógio, eu vou pegar a toga do ministro e sair por aí, eu vou sentar na cadeira do presidente, tudo assim. Anarquia geral. Anarquia, sabe? São os meus termos. Eu vou fazer agora tudo. Exatamente. Todo mal-estar que você me causou, agora você vai ver. É assim? Isso, agora eu
vou impor a minha vontade, agora eu vou impor aquilo que eu quero, né? Sem assim falar de uma coisa mais ampla, de ter uma jogada política por trás, tal, mas assim, pensando na imediatez daquelas pessoas, acho que foi bem por aí. É tipo assim, foda-se. O que tá no plano, na convenção, é que eu tenho que respeitar, ficar atrás da faixa. Mas agora não, agora eu vou pular a faixa, vou até aí e vou quebrar tudo. E dane-se. Não é um ato racional, sabe? Falar de sociedades opressivas, que a gente já vem falando há alguns meses, a gente tem lidado com o mal-estar de várias formas. E agora, no Hunger Games, mais um mal-estar. E como é que resolve isso? Porque a gente vê que está muito no ser humano também, né? Essas questões que a gente acabou de levantar aqui é coisa do ser humano, né? O afeto com a família, o medo da fome. Não é necessariamente longe um político malvado só te oprimindo. Tem muitos elementos dentro do próprio ser humano. Você acha que a televisão é um bom remédio contra o mal-estar? Então, ela é um participante funcional, muito importante, porque a gente acabou de falar do Big Brother, né? Ele tem a função de anestesiar. E as pessoas estão carentes de anestésico. Então, além da bebida alcoólica, dentro das drogas, dentro não sei o que lá, a televisão é um baita do anestésico, talvez muito mais forte, né? Então, quando as pessoas se enlouquecem assistindo o jogo de futebol, final de campeonato brasileiro, final de campeonato regional, a pessoa, o carnaval, acabamos de passar pelo carnaval. O que é o carnaval? O que é aquilo? O que é isso? É uma festa? Nossa, que legal, é tão divertido. O que é? Eu encho a cara, saio pela rua, grito e... O que é? Eu melhoro como? Eu melhorei o quê? É para melhorar? Não, aquilo lá não é para melhorar. Aquilo lá é para esquecer, para aliviar, para anestesiar. Eu tomo uma dose Netflix, logo em seguida eu tomo uma dose de carnaval, depois eu tomo uma dose de pinga. Vou lá na padaria e tomo uma dose de pinga. Então, parece que as sociedades atuais elas estão montadas desse jeito. É um monte de opressão de tudo quanto é lado, associada a um monte de doses cavalares de anestésico. Será que eu estou com uma visão muito pessimista? Eu acho que os índices de remédios antidepressivos e ansiolíticos dialogam bem, né, com isso que você está colocando, né? Tem esses também, né? Além da pinga, do Netflix, dos Big Brothers da vida, tem os faixa preta, né? Aí ele vai direto, né? Né? Se sinta bem. Se sinta mais tranquilo. Se sinta mais energizado. Você tem que tentar operar quimicamente no seu cérebro para ligar ele. É que a gente está olhando também de um jeito que, sociedades opressivas versus drogas e tudo mais para aguentar viver nessas sociedades opressivas. O que não é sociedades opressivas? Acho que a gente tem que fazer uma série de bate-papos falando o que não é isso, então. Como o mundo pode ser melhor, porque senão a gente vai ficar nesse mar de lama que não tem fim. O que não seria isso? Vamos tentar fazer um vislumbre só agora, para terminar aqui. A gente pode dizer que o que é isso é a utopia. A utopia é o não lugar. É o lugar que não existe. É a meta. Porque assim, o problema do ser humano é que ele não é senhor de si. O ser humano não manda nele. O ser humano obedece a ímpetos, a vontades, tem vozes que falam na nossa cabeça que a gente chama de pensamento. E aí a gente precisa domar isso para a gente viver numa sociedade, viver num grupo. Num grupo. Nem vou usar o grupo. É sociedade, grupo. Pensar num grupo que vive isolado. 2 homens e uma mulher. 2 são casados, um é amigo do casal. Só que o cara passa o dia inteiro fora, o marido, trabalhando. Pro outro amigo dele, que não é casado com a mulher dele, não agarra ela, é necessário uma etiqueta. Pensando assim numa coisa mais imediata, ou como Freud coloca, o filho diante da mãe. É necessário um pai castrador para falar, não, você não pode desejar sua mãe. Porque é sua mãe, ela te deu a luz, é o amor materno. Mas é tudo isso para falar, você não pode transar com a sua mãe porque ela é minha. E isso pode gerar descendentes que não são bons para a nossa espécie. O complexo de Édipo. Eu usei um outro exemplo um pouco mais light, digamos assim. Mas o fato é, quando você tem um vizinho pentelho e ele te irrita, você não pode pegar um machado e enterrar na cabeça dele. Então tem uma lei para isso. Então o problema começa no próprio ser humano. Porque essas utopias, muitas delas surgidas na era do iluminismo, da modernidade, pensam que no horizonte, para sustentar tudo isso, surgiria um novo homem. Um último homem da história. O ser humano vai se modificar e vai ficar bonzinho. E aí a gente vai poder viver num tipo de comunismo. A utopia comunista é assim, né? Os alemães nazistas. A gente vai matar toda a degeneração e só vai ter a raça pura. A raça pura é superior. Ela não vai ter esse outro para incomodar, para estragar a sua sociedade. Mundo capitalista, né? Você vai trabalhar, a gente vai ter um mercado, e as pessoas vão empreender e
quanto mais pessoas empreendem, melhor é o produto oferecido, né? A competição é boa, a competição melhora as pessoas, a pessoa assume caráter, responsabilidade, e no horizonte a gente tem um mundo de pessoas legais e melhor. Então o problema está no próprio ser humano. Não, eu vou pensar no assunto, porque eu tô vendo que apontar só as coisas horríveis, a gente tá bom já. A gente já tá acertando de filme em filme que a gente tem ido. A gente tem visto vários horrores por aí. Mas o interessante seria encontrar uma solução. Eu, em alguma medida, acho que eu tenho alguma solução. Eu, em alguma medida, acho que eu acordo de manhã cedo e tento me mover em prol de alguma coisa melhor, sem estar tão massificado. Então, uma pesquisa que eu preciso me fazer séria é para ver que tipo de ilusão que eu tô, ou tomar algum anestésico também, porque tocar a vida só vendo coisa ruim, não tem como. Eu tenho que aumentar as doses de esperança, eu tenho que aumentar as doses de afeto. Mas a questão é, tudo bem, você falou, um lugar melhor, uma solução. Mas a questão é, você acha que uma sociedade de massa, como a do Brasil, 220 milhões de pessoas, tem solução? Eu não consigo ver solução para massa. Então eu acho que eu estou tentando um objetivo de saída, que eu preciso ver se eu encontro uma solução para mim. Primeiro, você consegue ver uma solução para você dentro da massificação? Porque você pode encontrar uma solução para você dentro da massificação. Porque a solução dentro da massificação é você precisa de um lugar de prestígio e dinheiro. Então, tentar pensar em encontrar alguma solução para si sem a massificação é que é o X da questão, tá? Vamos pensar sobre isso nos próximos encontros? A gente vai dar as notas? Que nota que você dá para esse filme? Roteiro, eu vou dar 7. Eu achei que foi uma criação muito interessante, mas ao mesmo tempo acho que às vezes tem soluções fáceis. Aquele diretor da televisão, achei ele meio abobalhado, assim, sabe? Achei que ele não soube lidar com uma coisa que era para ele ser um especialista em lidar com isso. Então, não sei. E também achei a protagonista muito boazinha, né? E se sobrasse só ela, a menininha negra, né? E não tivesse essa regra de, dos mesmos distritos pode sobreviver. O que ela faria, né? No final, né? Ela tentaria se suicidar, ela teria essa ideia, né? Porque ela chegou com o cara lá, porque o cara falou, não, pessoas do mesmo distrito podem sobreviver. Daí ela foi atrás do cara, ela não ia atrás do cara ia ter morrido. Daí ela salva o cara. Aí no final eles falam, não, aí um tem que matar o outro agora. Agora, se não tivesse isso, talvez ela nunca teria ido atrás do cara e, né? Então, assim, pro roteiro 7. E você? Eu dou mais pro roteiro, eu achei bem interessante. Eu entendo que isso daí é uma ficção e um blockbuster, então já entendendo que é uma ficção e um blockbuster e que é um filme que traz questionamento para as grandes massas, eu achei muito bem construído, tanto é que fez um sucesso de bilheteria, de grana, de prestígio todo o filme. Então eu dou 9. Agora, como você acha que esse filme te instigou? Compara um pouco com os outros filmes, com A Lista de Schindler, Cidade de Deus. Não, comparado com a maioria desses filmes, ele não saiu muito bem, não. Porque eu acho que algumas coisas foram meio batidas. Acho que foi um filme interessante, sim. Uma construção alegórica bem feita, mas comparado a esses, eu acho que já não é tão assim. Então eu daria uma nota 7 também. 7. Criativo, mas não inovador. Eu já dou 9 de novo, porque eu acho que ele, de novo, né, entendendo ele dentro do que ele é, né, dentro do que ele é, da categoria dele, ele é um filme que me instiga e me faz pensar não só em alguma localidade ou em alguma coisa menor, mas no mundo inteiro, ou se não, pensar mesmo dentro de um país, um estado rico, opressor versus subdistritos menores e as consequências sobre o ser humano. Então, eu acho que por ser o que é, por ser uma ficção de massa, né, da cultura pop, eu acho que ele tá super bem na fita. 9. Qual que era o terceiro item mesmo? Como se encaixa no nosso tema? Como se encaixa nas sociedades opressivas? Eu acho que se encaixa bem. Eu acho que esse link do poder com a mídia, com esse poder simbólico, tudo mais, eu achei legal. E sempre eu dou 9. Se encaixa bem no tema. Um tema que ilustra muitas coisas de modo interessante. Né? Então deu puta pano pra banda, né, pra gente discutir aqui. Né? Não, eu também dou 9. Eu achei que esse filme, ele me faz pensar. Esse foi mais um episódio do Análise de Obras. Lembre-se de conferir nossas publicações no YouTube. E mais do que tudo, reflita sobre o que ouviu aqui e aprimore o seu senso crítico. Curta o canal e mantenha seu autoconhecimento como sua maior prioridade. Grande abraço, até a próxima!